O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Quiser em primeira mão cumprimentar as pessoas que rezam conosco pelos meios de comunicação, aqui da Paróquia São Roque e também da rádio, os que nos ouvem e que rezam conosco pela Rádio São Roque, aqui de Faxinal do Soturno. O que é visível, tudo o que é visível é passageiro, o que é invisível é eterno. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Essa pergunta nós vamos responder através das leituras que foram feitas neste momento, nesta celebração eucarística. E, portanto, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui nesta reflexão. Primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, vai narrar primeiro pecado. Deus que cria tudo, Deus vai criando as coisas, né? vai criar a terra, o firmamento, vai criar a luz, né? Vai criar a água. E Deus vai olhando para tudo aquilo que Ele vai criando e Ele diz: olha, tudo isso é muito bom. Cria o ser humano, a sua imagem e semelhança os criou.
e tudo é bom. O ser humano é a criatura predileta de Deus. Então Deus cria tudo, e tudo que Deus cria é bom. Coloca o ser humano no paraíso e diz: olha, pode se alimentar de todas estas plantas, exceto desta, menos desta. O que é que o ser humano faz? Com um desejo enorme de ser igual a Deus, de ser onipotente, todo-poderoso, ele desobedece a Deus. Vai se alimentar daquela planta que tinha sido proibida. Qual era a planta? Vocês lembram? Qual era o fruto? Alguém de vocês lembra qual é o fruto? Hã? Pois é, não tem maçã na Bíblia, gente. Eu não sei de onde a gente tirou essa comparação, mas são coisas que alguém inventou algum dia e foi passando de um para o outro, e assim a gente se convenceu de que aquela planta era maçã. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o mais importante também não é a planta. A planta não é o mais importante. Não interessa que fruta que era. O problema aqui é desobediência. O pecado entra pela desobediência. E o que é que o ser humano faz quando desobedece a Deus? Vai subir lá no telhado da casa, vai lá no centro da cidade, na praça, para que todos vejam? Não. Vai se esconder, vai fugir, se esconde. E de repente Deus vem e diz: onde você está, Adão? Onde você está, Pedro, Maria? Onde é que você está? Porque Adão e Eva representam a todos nós, que estamos a caminho da santidade, buscando nos aproximar de Deus, mas também somos pecadores. Quando Adão se encontra com Deus depois do pecado, Deus questiona Adão: por que você fez isso? E Adão vai responder: a mulher que você criou, que você colocou junto comigo, a culpada é ela. E a mulher, por sua vez, quando é questionada, diz: olha, você criou a serpente, e a culpada não sou eu, a culpada é ela. Gente, a nossa tendência é a mesma. É de transferir a culpa a alguém. Eu cometi uma maldade, um delito, um pecado, mas a culpa não é minha. A culpa é do fulano, do cicrano. A culpa é da minha esposa, do meu esposo. É muito fácil a gente pôr a culpa nos outros. É difícil assumir o problema. Vejam só, Adão e Eva se escondem. Quando a gente comete um pecado, o que a gente faz? Se a gente encrencou com alguém, se a gente fez uma maldade a alguém, a nossa tendência é de cortar voltas, né? Fazer curvas. A gente tem dificuldade de se encontrar com aquela pessoa, porque a gente pode ser questionado. Assim como Adão e Eva foram questionados por Deus, a gente também pode ser questionado. Olha, por que você agiu dessa forma, né? Gente, e o pecado vai nos tornando escravos. Quando a gente consegue, quando nós vivemos bem o dia, né? Quando a gente está de bem com as pessoas, de bem com Deus, e a gente deita na cama, a gente dorme tranquilamente. Que beleza, né? O dia começa bem animado, né? A gente cheio de energia. Mas quando a gente está encrencado, a gente deita na cama e a gente não consegue dormir. E se dorme, aquele sono não é um sono reparador. E aí outro dia se torna um dia pesado. Então,
O que é que Deus espera de nós? Que nós reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos deles e busquemos nos reconciliar com Deus e com os nossos irmãos e conosco mesmos, inclusive. Bem, então aqui nós temos um problema, gente. Aqui nós temos um problema, né? E de onde é que vem o mal? Se Deus cria, tudo que Deus cria é bom, de onde é que vem o mal? Vem do ser humano, vem de nós, da desobediência nossa em relação a Deus. É daí que vem o mal. A cobra representa quem, gente? A serpente. O encardido, né? Representa o encardido, diria o Padre Léo. É o diabo. Qual é a nossa tendência quando a gente comete um pecado? Não, o diabo me tentou. Então a culpa é dele, né? Foi tentação do diabo, é ele que é o culpado. Eu sou santo na história. Não é verdade. Gente, nós temos que puxar para nós a responsabilidade. Quantos erros muitas vezes a gente comete na vida porque a gente quer atingir alguém. Às vezes a gente quer atingir o pai, quer atingir a mãe, porque foram muito ausentes na minha vida, porque não sei o quê, porque foram muito duros e assim por diante. Só que o resultado vai cair para nós. Não vai cair para eles. Em primeiro lugar, cai para a gente. Tá? Então, estamos muito equivocados se nós pensamos que vamos atingir em primeiro lugar as outras pessoas. Bem, então aqui nós temos um problema. E nós temos a solução do problema, gente. Quem é que solucionou esse problema? Deus. Só Ele poderia solucionar o problema. Nós não tínhamos condições. Tá? E essa solução está aqui no Evangelho de hoje. Segunda leitura diz exatamente o seguinte: tudo aquilo que é visível é passageiro, e aquilo que é invisível é eterno. Gente, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que nós vamos construindo materialmente falando nesse mundo, vai passar, vai terminar. Com o tempo vai terminar. Você pode construir um prédio com material da maior qualidade possível. Tem data de validade. Vai passar. Não vamos pensar que isso vai durar eternamente. Então tudo aquilo que é visível vai acabar. O que é invisível é mais importante e é eterno. Vocês já ouviram falar daquele livro, O Pequeno Príncipe, né? Já ouviram falar desse livro? Alguém já leu? Pequeno Príncipe? Isso, é uma criancinha que já leu, ó. Ela ganha de muitos de nós aqui, né? Lá ele diz o seguinte: o invisível, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, é mais importante. O essencial é invisível aos olhos, é a parte mais importante, gente. É aquilo que está dentro de nós, que está no nosso coração. É aquilo que está no nosso coração. Deus não olha se nós construímos muitas coisas, muitos prédios, muitas casas. Deus não olha isso. Deus olha para o nosso coração. Não adianta nós sermos grandes construtores, não adianta nós conquistarmos o mundo inteiro, se no final das contas nós perdemos a vida. Não adianta construir o mundo inteiro, querer conquistar o mundo inteiro, se no final das contas nós perdemos a vida. A nossa tenda pode ser desfeita a qualquer instante, e se nós construirmos a nossa casa no céu, onde a ferrugem e o tempo não destroem, as tempestades não destroem, então quando nossa tenda aqui for desfeita, nós vamos ter um lugar lá, uma casa para morar. Com isso nós temos que dizer que nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem, gente. Isso nós sabemos, né? Estamos de passagem por aqui. E a nossa tenda vai ser desfeita mais cedo ou mais tarde. E então,
temos que garantir a nossa morada lá no céu. No Evangelho de hoje, onde nós encontramos a solução para o problema da primeira leitura, Jesus está sofrendo, na verdade, uma grande calúnia, porque ele expulsa um demônio e aí ele vai ser acusado de expulsar um demônio através de outro demônio. Não entendem nada de lógica, né? Aos acusadores. Vocês não entendem de lógica. Por quê? Porque se eu estou expulsando um demônio através de outro demônio, então significa que os demônios estão divididos entre si. E se isso de fato ocorre, então os demônios vão se exterminar. E ele vai trazer outro exemplo. Se uma família está dividida, qual é a tendência dos irmãos e irmãs? E Jesus vai dizer o seguinte: todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Se Jesus não está expulsando através do Espírito Santo, né? Essa é a calúnia deles, né? Essa acusação. Então eles estão dizendo que o Espírito Santo não é divino. Afirmar que o Espírito Santo não é divino consiste nesse pecado. Jesus está expulsando o demônio através do dedo de Deus, através do Espírito Santo. É nisso que nós temos que crer. E era isso que Jesus estava fazendo. Por isso que ele pega pesado, ele diz: olha, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E ele vai terminar, e nós vamos terminando aqui também a nossa reflexão. E aqui nós temos a resposta. De repente alguém chegou e disse: olha, eles estavam num lugar fechado, né? A tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus olha para todos aqueles que estavam ao seu redor e diz: a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Que nós creiamos. Gente, grave bem isso no coração de vocês, para não se apagar nunca mais. Qual é a vontade do Pai? É que nós creiamos no Filho, para que possamos ser salvos, para que possamos alcançar a vida eterna. Tá? Então essa é a vontade de Deus Pai, que nós creiamos no Filho. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Gente, isso aqui é a palavra do próprio Cristo. Tá? Então, nós precisamos crer em Cristo para que possamos ser salvos. Crer em Cristo significa nos configurar com Ele, nos tornar um outro Cristo aqui nessa terra, fazer aquilo que Cristo fez. Passou a vida fazendo bem, amou até o fim. Tá? Então, colocar em prática o mandamento do amor. É nisso que deve consistir a nossa vida aqui nessa terra. Tá? Então, com a ressurreição de Cristo, foi solucionado o problema lá da primeira leitura de hoje. Tá? Com a ressurreição de Cristo foi solucionado o problema que o ser humano causou na primeira leitura de hoje, né? Tá, então vamos agradecer a Deus por isso e vamos pedir a Ele que continue nos concedendo sabedoria e também conduzindo os nossos passos no caminho do bem, da paz e da esperança.